Olá, estamos entrando, chegando aqui para nossa live de hoje sobre alto prazer feminino. Vamos aguardar um pouquinho para a galera chegar. Vou chamar a Jaya para ela vir chegando aqui com a gente. Vamos ver se deu certo. Tá chegando, Jaya tá chegando. Muito bom. Oi. Olá, deu certo. De- Sempre dá certo. Dá errado, tá certo. É, bem-vinda, Jaya. Gratidão. Agradeço, super feliz. O pessoal tá chegando aí. Sim, Eu, bem-vindos. quando o pessoal chega, eu Principalmente, vou. é, Oi? principalmente mulheres, né? Até agora, como esperados. Sim, acho que é a maioria. Mas eu achei muito bom hoje que você convidou, né? Falando que era para todos. Eu não tinha ressaltado isso, porque os homens conhecerem, né? O nosso jeito de se dar prazer é muito importante, né, Jai? Com certeza. Principalmente os homens que estão interessados no corpo feminino, né? Que se relacionam com o corpo feminino. Muito importante. Sim, muito importante. Ah, Muito bom. temos um tantrika aí, ó. É, Um interessado. legal. Eu Bem, vou, eu vou abrir enquanto o pessoal tá chegando. Eu vou ler um pedacinho de uma letra de uma música, tá bom? sim, Então, quem já está aí, né, se abra para não só ouvir, para sentir, para a gente estar junto aqui na presença, né? E é aquela música conhecida que fala assim: o que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá? Que me perturba o sono, será que me dá? Que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem juízo. Chico Buarque. muito bom. Ah, Bem muito profundo. bom, né? O que será, né? Que força é essa, né? De vida, né? Que não tem juízo, que não tem vergonha, que, enfim, apesar de todas as amarras, né, que a gente tem nessa área ainda, mas tem essa força instintiva, né, que vem e que em algum momento alguém, né, já experimentou e ela nos toma, né? Sim. Gente, estou super feliz de abrir esse espaço aqui para a gente falar desse tema. Eu já tenho um trabalho com mulheres há muito tempo, o pessoal está gostando da música aí. E, e eu acho que eu não tinha aberto ainda, sabe, Jai, um espaço tão direto para a gente poder falar tão diretamente sobre o alto prazer feminino, assim. Então, para mim é super importante, né, esse momento. Estou muito feliz, porque eu acho que falar disso é falar de liberdade, né, de libertação. Então, gratidão, né, assim, pela Jai ter aceitado, por todas as pessoas que estão chegando, para a gente poder. Eu estou falando que a gente vai abrir o canal, né? Em vários sentidos. Abrir o canal para falar disso, para sentir isso, para dar fluxo para esse tema, né? Tão importante, tão essencial. E aí, eu queria que a Jai se apresentasse um pouquinho também para gente. Ok, muito bem. Bom, eu não gosto de me apresentar, mas vamos lá. Eu sempre falo. É, bom, a minha principal formação é como educadora sexual somática. O processo da educação sexual somática, ele é muito voltado para uma educação, né? Essa educação
que tem o corpo como o objeto de aprendizado. Então, não é tanto uma educação conceitual, mental, mas uma educação mesmo corporal, né? E já há alguns anos eu me dedico bastante aos estudos das tradições não duais, especialmente das tradições tântricas. Então, eu tenho aí um caminhar muito focado na busca pela autorrealização através dessas tradições milenares, especialmente o Tantra, no qual eu encontrei uma visão de mundo que corroborava muito a minha própria experiência de vida, onde não se vê uma separação entre aquilo que a gente entende como espírito e o corpo. Né? O corpo, ele nada mais é do que o espírito densificado, o espírito se experimentando através da forma, né? Através desses sentidos e desse senso de individualidade. Então, meu trabalho é isso, né? Essa integração que é voltar ao natural do ser, da integração do corpo e espírito. Bom, eu conheci a Jaya num contexto espiritualista, inclusive. Era um satsang da Vitish, não sei se você lembra. Sim. É, é, e esse caminhar dela me chama muita atenção, né? Assim, da gente estar trazendo esse tema da sexualidade, a espiritualidade junto, né? Dessa não separatividade, assim. E, bom, eu queria falar que a gente vai bater um papo, então, sobre esse tema. Que daqui a pouco, quem quiser mandar perguntas também, né? Fiquem super à vontade, curiosidades, perguntas, porque a gente vai abrir um espaço para interagir junto com vocês, né? E, e é isso, vamos junto tecendo esse diálogo, né? Essa conversa aqui de nós duas e de muitas outras pessoas que estão chegando aí. Sim. Ô, Jaya, eu estava pensando, né, da gente começar, assim, eu fiquei pensando de falar um pouco da sexualidade e eu sei que você até usa esse termo, às vezes, a eroticidade, né, de ampliar um pouco o que é essa sexualidade, essa eroticidade, sabe? Da gente dar uma ampliada na nossa percepção sobre isso, assim. Quando a gente está falando, porque normalmente a gente tende já a associar, falou de sexualidade, é ato sexual, assim, né? Normalmente acho que tem um pouco desse automático nosso de associar. E aí eu queria que você trouxesse esse olhar mais amplo, sabe? Do que é a sexualidade, do que é eroticidade. Fala de erótico, a gente já imagina, às vezes, um filme pornô, enfim, essas coisas. Eu acho que tem um pouco disso ainda, desse imaginário coletivo. Sim. E aí eu queria que você comentasse disso um pouco, sabe? Vamos começar por aí, assim. Uhum. Então, eu defino o erótico como o gozo de viver. O erótico é tudo que nos conecta com esse gozo da vida, né? Uhum. O gozo de estar vivo, esse gozo de estar no corpo. E então isso pode se dar por muitas formas. Isso pode se dar olhando um pôr do sol. Isso pode se dar sentindo a brisa bater no seu rosto. Isso pode se dar olhando nos olhos de uma criança. E isso pode se dar na cama, fazendo sexo com o seu amado, sua amada, né? O erótico, ele é essa expressão do amor que se dá através do corpo, através dos sentidos, através da apreciação do belo. E o belo não apenas enquanto estético, aquilo que a gente está acostumado a esteticamente chamar de belo, mas isso que realmente nos conecta com o sentido original da beleza, né? Então, o erótico essa é a origem, né, da palavra eros, né? Deus grego, eros. Mas independente E era filho de Afrodite, né? Exatamente. E assim, eu nem conheço muito da mitologia grega, porque isso não está restrito à cultura grega, na verdade, né? Esse conceito do erótico, na verdade, ele permeia muito a espiritualidade.
Mesmo se você for na espiritualidade cristã, a espiritualidade mística cristã, a gente tem a presença do erótico, né? Como em passagens como Santa Teresa d'Ávila, como várias referências dentro do próprio cristianismo de pessoas que a experiência mística delas é uma experiência erótica, Uhum. né? Então, voltar a esse sentido original do erótico, ele faz muito sentido para mim, porque esse erótico ele não depende de um outro para ser realizado. Esse erótico ele depende muito mais de um estado de encantamento Uhum. com a vida. E para a gente voltar para esse estado de encantamento, tem um quê de voltar a ser criança, voltar a olhar para as coisas com naturalidade e além dos conceitos, além das ideias que a gente tem, né? Uhum. E assim no sexo, na cama, assim comendo, assim conversando, assim fazendo tudo, né? Na verdade, essa é a essência do Tantra, a essência dos ensinamentos tântricos, né? É... Eu lembro muito também, Jaya, da própria biodança, né? Que também é um caminho comum nosso, assim, né? Que a gente trilhou parecido. Porque na biodança fala disso também, né? Esse encantamento pela vida, esse gozo do viver, né? E é isso que, né, quando a gente trabalha biodança, enfim, a gente está resgatando, né? Essa sensação de estar vivo, né? Porque a gente desconectou disso também. Então, começar por esse olhar que amplia, né? Eu acho assim, eu li até uma frase no post que você colocou agora, que fala é sobre o todo, não apenas sobre o buraco. Tem uma passagem que fala isso, né? Uhum. E então ampliar, né, esse olhar e a gente se perguntar como que a gente está vivendo essa conexão com a vida, né? Com o prazer de vida no dia a dia, né? Exatamente, né? Aí tá o ponto essencial, né? Muitas mulheres que fazem atendimento comigo, elas chegam com uma reclamação que não tem libido, né? Não tem. Só que a libido, tanto no homem quanto na mulher, mas na sexualidade feminina isso é mais forte isso já foi comprovado que as conexões neurais que conectam o nosso genital ao nosso cérebro é diferente do que no corpo dos homens. Ela é bem mais complexa. E ela está muito relacionada com a resposta do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema responsável pela sensação de segurança, de autoestima. Então, a resposta sexual feminina ela está muito relacionada ao quanto a mulher se sente segura, ao quanto ela se sente confiante, ao quanto ela se sente bem, né? Mas também para os homens, de uma forma um pouco com uma menor tendência, vamos dizer assim, porque também essas coisas elas não são tão rígidas, né? Tem vários fatores, além dos fatores biológicos. Mas o corpo feminino ele ainda tem uma maior tendência de a libido, ela não está relacionada com o que acontece na cama. A libido ela está relacionada com tudo que acontece na vida. Uhum. O dito preliminar não é o que é feito antes da penetração. O dito preliminar é tudo. Numa relação sexual, por exemplo, seria tudo o que envolve aquela relação. Né? Não adianta você querer que uma mulher, se você é uma mulher, não adianta você querer que você abra a sua vagina realmente e permita essa penetração entrar, se você não está permitindo a força da vida de penetrar. Se você não permite seu coração se abrir. Então, assim, é realmente a libido é essa gana de viver. A libido está muito conectada Aham. a esse gozo, a essa gana que nos movimenta para viver, né? Então, Uhum. é o resgate a isso, né? Assim. É. Não, esse ponto que você trouxe aí né, fisiológico mesmo, que é a fisiologia da mulher,
em termos, né, do sistema nervoso central, é diferente de fato da do homem. Então não é só uma questão de cultural, né? A mulher, né? Mas tem uma questão biológica que a mulher precisa desse todo, né? Mais integrado Sim. para uma entrega sexual mais inteira também, né? Exatamente, assim, isso para mim foi um grande achado, porque eu estudava muito dos aspectos culturais, da diferença dos papéis sociais do homem e da mulher e como isso afeta na nossa sexualidade, mas foi muito importante para mim quando eu comecei a entender também as diferenças, não só da anatomia, mas da neurofisiologia, né? Uhum. Anatomicamente, a nossa sexualidade já é muito mais complexa. Olha para o nosso órgão genital. Né? O canal da uretra, por onde a gente faz xixi, é separado por onde vai entrar o esperma, que é a reprodução, que é o canal vaginal, que é separado da parte que vai mais dar prazer, que é o clitóris. Enquanto no genital masculino é tudo a mesma coisa, sai tudo mesmo do lugar. Né? Então, olha, a Uhum. nossa anatomia ela já indica que a gente tem uma maior complexidade, que o nosso prazer sexual ele não é uma coisa tão simples assim. E aí, quando você vai estudar a neurofisiologia, ou seja, essa rede neural pélvica que conecta o nosso genital ao nosso cérebro, aí você vê muitas outras complexidades, como o fato de que não existem duas mulheres, isso eu sempre cito nas minhas lives, nas minhas aulas, não tem duas mulheres com uma rede neural pélvica igual. Nossa. Enquanto nos homens é tudo homogêneo, é tudo a mesma coisa, é igualzinho nos homens. Uhum. A mulher, as terminações nervosas, cada um vai para um lugar, cada um vai de um jeito, né? E fora que a gente tem a neuroplasticidade. Então, dependendo da forma como a gente se estimula, a gente também vai aumentar as terminações nervosas em certas áreas do nosso genital, né? E Uhum. aí, como a gente não sabe nada disso, Nada onde que a gente tem disso. Para aula mim de também, tô assim, gente, é tudo sexual? novo. Pois não, a gente tem aula de educação sexual para falar sobre essas coisas. Para chegar para uma mulher, É. olha, se você não tem prazer vaginal, não significa que tem alguma coisa de errado com você. Significa que talvez você precisa de muito mais tempo de estímulo do que Uhum. em toda a sua vida sexual você já experimentou. Uhum. Por isso é tão importante para nós mulheres, a gente precisa descobrir o nosso prazer. Se você for ficar esperando que um homem te dê prazer, fala sério. Para os homens é muito mais simples, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Eles são muito mais bem resolvidos. Também não acho que são bem resolvidos, porque eu acho que a questão da sexualidade é um tabu e a nossa sexualidade é limitada, independente de gênero. Mas sem sombra de dúvida, e isso que eu tô assim, esclarecendo neurofisiologicamente, dá pra gente ver que a sexualidade feminina ela é mais complexa. Então, como é que a Ô, gente vai Diária, nos dê prazer se a gente mesmo não conhece o nosso não corpo? sabe. Não dá tempo É. de tempo. E aí, só antes de você fazer a pergunta, eu conecto isso a esse tabu original que nos distancia do gozo de viver, nos distancia do prazer enquanto um direito. Uhum. Porque é esse De grande vida. tabu que faz a gente pensar que, não, prazer deixa pra lá, né? Assim, quantas mulheres não fazem sexo por obrigação? Isso ainda é a realidade para a grande maioria das mulheres. Por obrigação, porque tem que fazer, sabe? Enfim. Sim. Isso mobiliza muita gente mesmo. E aí você foi falando, eu fiquei pensando assim, primeiro nessa questão do feminino, né? Quando você falou da própria genitália, como que funciona o nosso corpo, essa coisa do mistério do feminino que a gente fala, sabe? Que o princípio feminino da vida tem um mistério a ser descoberto, né? Não é aquela coisa pronta, objetiva, né? É algo que vai sendo descoberto, assim, que precisa. Tem esse misterioso. E a outra coisa que eu lembrei foi de um livro que eu estava lendo, falando assim, a gente está tão distanciada do nosso autoconhecimento, né, feminino, do corpo, do nosso prazer, que a gente também seguiu essa regra de um sexo muito masculinizado, né? Então, a mesma cobrança que a gente se faz, né, de produtividade, de ter que produzir sempre, sabe, numa sociedade, né, patriarcal, capitalista, enfim,
é como se a gente reproduzisse isso também no sexo, sabe? Como se a gente levasse esses modelos para o ato sexual, né? E a mulher também se distancia dessa naturalidade dela, tentando reproduzir um padrão, né? Às vezes de um sexo super genital apenas, Uhum. e achando, e não conhecendo, né, outras possibilidades. Assim. Me Sim. remeteu a isso também. E aí, e te escutando, o que me vem de dizer, Dani, é que aí é algo muito interessante, porque esse adentrar no mistério da sexualidade, que vai além do estímulo genital, um prazer que vai além do genital, por exemplo, que eu concordo com você, tem muito a ver com o feminino, né? Com o feminino enquanto esse aspecto mais misterioso, esse aspecto mais intuitivo, né? Esse aspecto mais conectado com o yin mesmo, né? A sombra, o dentro. Isso é algo que independe de gênero. Isso é algo que é legal os homens também se abrirem para o seu feminino. Os homens também Uhum, permitirem ser penetrados por esse mistério da vida na cama, uhum, né? A gente está aqui numa live principalmente falando sobre o prazer, alto prazer feminino, mas eu quero muito, muito na minha vida chamar mais esses homens para isso e apoiar mais esses uhum, homens para isso, né? Porque aí a gente vai junto, não é uma competição quem é melhor, mas é uhum, importante a gente reconhecer que somos diferentes, né? uhum. Sim. O Jai, tá chegando já vários comentários aqui, perguntas, né? Muito legal, assim, o pessoal chegando, esse tema mobiliza muito a gente. Sim, deixa eu dar uma Somos olhada. condicionados desde criança, né? Não tocar nem sentir o próprio corpo, ainda mais a vagina. A Cíntia pergunta também do momento do ciclo, do que se o prazer da mulher varia, né? Uhum. Enfim, essa repressão que a mulher sente. Então, Cintia, eu vejo que sim, varia, mas eu não acho que o ciclo seja o único fator determinante, assim, né? Eu, por exemplo, experimento variações dentro do meu próprio ciclo, né? E essa questão do alto prazer, ela é muito interessante porque o que que acontece? Nós mulheres, a gente não produz naturalmente testosterona. A gente precisa de se estimular para produzir testosterona. E a testosterona é o principal hormônio responsável pela libido. Então, se a gente não se estimula, a gente não tem. É mais fácil a gente não ter libido do que os homens normalmente. A gente precisa se estimular para ter libido, né? Então, eu tenho a prática do alto prazer como uma prática de sacralização do meu corpo, como uma prática de autocuidado mesmo. Eu tomo tempo semanal para me estimular, para me dar prazer, e eu procuro realmente ser um prazer que não é focado apenas no genital, que inclui toda a pele, que inclui os outros sentidos, inclusive, né? Eu gosto de me vestir para mim mesma, sabe? De me despir para mim mesma, de comer para mim mesma, de dançar para mim mesma, assim, né? Essa prática de auto prazer, eu realmente gosto que ela seja muito mais ampla do que apenas uma masturbação, né? E daí eu vejo que eu faço essa prática não como um alívio de uma tensão sexual. Ah, eu preciso me masturbar para aliviar uma tensão sexual. Não, como uma prática de autocultivo mesmo, de cultivo da minha energia sexual, que é a energia da criatividade, que é a energia de Eros, da inspiração, do gozo de viver. Então, para mim é isso. E aí, independe da fase do ciclo, independe de se eu tô com vontade, se eu não tô com vontade, sabe?
é realmente dentro da educação sexual somática, a gente costuma chamar de prática de yoga orgástica. Porque é essa ideia de uma prática de reconexão com a nossa energia orgásmica natural. Assim como você vai para um estúdio de yoga, vai fazer uma classe de yoga. Eu tô muito falando umas coisas estranhas, às vezes que eu tenho estudado muito em inglês, aí saem umas misturas, assim. Entendo. Você vai fazer uma aula de yoga para poder, né, aprender a fazer movimentos que vão te trazer um bem-estar e tudo mais. Você vai porque quando você tá, sei lá, você não tá se sentindo muito bem, você não vai. Porque, não, você vai exatamente por isso. Assim, a ideia da yoga orgástica é a mesma, é a gente cultivar a nossa energia sexual, não apenas como uma masturbação, né? E aí independe da fase do ciclo. Enfim, eu acabei emendando em outras coisas para além do ciclo. Mas sim, de fato, no nosso ciclo a gente tem variações hormonais, naturalmente muda o apetite sexual, né? Ô, Jaya, só fazendo um adendo aí nisso que você começou a falar, a gente pensar em reservar um espaço nas nossas vidas, né, para cultivar o alto prazer, né, o erótico nesse sentido de se embelezar, de sentir, sei lá, um cheiro bom, de se tocar, né, e saber que isso precisa ser uma prática, para que não é uma coisa que às vezes vem, né, e já tô assim como a gente reserva um tempo para praticar tantas outras coisas na nossa vida, eu acho isso é importante, assim, né? Reservar um tempo para essa prática de auto prazer, sabe? Sim. Nossa, acho que isso é muito, muito importante. E é uma dica, né? Alguém pediu aí um passo a passo para o auto prazer feminino. Acho que a gente pode chegar nisso em algum momento. Já está acontecendo, né? Sim. Só que isso já é um passo a passo prático. Você reservar um tempo da sua vida para se dedicar a esse momento, né? Isso é essencial. Eu tenho um tempo na minha agenda. É aquele momento ali, pelo menos uma vez por semana, eu tenho um tempo reservado para isso, né? É, Aí, provavelmente, a questão que é importante é que nós temos muitas crenças, às vezes até inconscientes, crenças limitantes sobre o nosso corpo, né? Então, a gente não sabe nem muito bem por onde começar, o que fazer, como se tocar, como assim, por onde que eu começo, o que que eu faço, né? E aí eu gosto muito de citar uma autora que é a Sherry Winston, que ela é autora do livro, eu acho que ele não tem em português, é o Women Anatomy of Arousal, anatomia do prazer feminino. Seria mais ou menos essa tradução. E ela fala muito sobre essa questão da a sexualidade, ela é uma habilidade que precisa ser aprendida, igual a gente aprende a tocar um instrumento, igual a gente aprende a falar uma nova língua. A gente tem a questão instintiva, que a gente vai ali muito pelo instinto, mas também tem muitas habilidades que a gente pode aprender sobre a nossa sexualidade, né? Tanto sobre a nossa sexualidade, como também questões de relacionamento. São duas questões que eu acho que a gente realmente muitas vezes vai precisar de ajuda para poder aprender coisas sobre, sabe? Para lidar melhor com o nosso corpo. Especialmente por a gente ter tido tanta repressão, tantos dogmas, tantos tabus, aí é mais importante mesmo a gente realmente recorrer a uma ajuda. Então, se você se sente frustrada porque você não consegue se entregar totalmente ao prazer sexual, realmente se permitir sentir prazer, não consegue isso assim, ter uma boa relação com o seu corpo, o primeiro passo aí seria não se frustre com a sua frustração, porque isso daí é consequência de milhares de anos, centenas de anos de condicionamento. E a gente simplesmente não tem esse lugar, esse espaço onde a gente vai aprender da nossa própria sexualidade. Né? Então, reconhecendo isso, vá buscar ajuda. Né? E aí eu realmente, claro que eu sou suspeita, porque eu sou formada em educação sexual somática, mas eu acho a educação sexual somática uma das modalidades mais revolucionárias de aprendizado da sexualidade, porque a gente pode ir num sexólogo, a gente pode conversar sobre sexualidade, a gente pode ler livros, a gente pode ver vídeos, mas a gente só vai aprender mesmo na prática. E a No educação corpo.
o corpo. Educação sexual Um somática corpo. é voltada para isso, o corpo como o foco do aprendizado. Então, vamos aprender a se tocar, vamos aprender a respirar, vamos aprender a conectar com o nosso corpo de diversas formas, cultivar a atenção plena de estar no corpo, né? São os enfoques, assim, desse processo, né? É com esse intuito que eu estou, inclusive, oferecendo um curso Arte do Alto Prazer, né? Que é um curso bem voltado mesmo. Tem um pouco de apanhado da filosofia tântrica, com algumas práticas de meditação do Tantra, porque esse cultivo da consciência, da capacidade da gente manter a nossa atenção focada no corpo, que as meditações tântricas traz, é muito importante, unido com algumas práticas da educação sexual somática, para exploração mesmo do que é essa possibilidade, do que são as possibilidades de prazer de estar no corpo, né? Uhum. Ô, Jaya, não pode seguir aí. Pode falar, se tiver alguma coisa. Esse aspecto das crenças limitantes, eu acho isso importantíssimo, porque eu já conversei com mulheres assim que reservaram um momento para poder se autotocar, né, e fazer todo esse ritual de estar consigo mesma, mas assim, na hora deu uma travada, sabe? Tipo, foi até um certo momento, mas travou, né, em outros momentos. E então assim, tem muitas crenças inconscientes, né? Históricas, né, relacionada a essa poda, né, da gente sentir o prazer e que vale a pena ser investigada, né? Um dia eu estava respondendo um questionário de um livro que investiga toda a nossa vida sexual desde a infância, né? Tipo, como que a sexualidade era tratada na sua casa, com seus pais, seus irmãos, tipo, como é que foi essa experiência lá na infância? Depois passa para a adolescência, né? Como é que foi na adolescência? Então a gente fazer uma revisão assim desse histórico de vida. E aí o que me chamou mais atenção, apesar de ser uma coisa que a gente fala muito, mas que me chamou atenção porque eu senti que eu falei, nossa, isso aqui me travou muito, foi essa questão da espiritualidade, com a separação que eu tive na minha história de vida da espiritualidade do corpo, sabe? Assim, o dia que eu respondi esse questionário, minha ficha caiu de um jeito assim, falei, nossa, a gente fala sobre isso, pensa, mas eu não tinha sentido o tanto que isso fragmentou na minha história. A espiritualidade de um jeito, né? É daqui para cima, né? É um Deus para cima, e esse corpo daqui para baixo nem olha, né? Como se fosse impuro. Eu super ressoo com isso. Imagina, né? Já tem aí 8 anos que eu tô trabalhando com sexualidade e ainda hoje eu me pego percebendo essas crenças, percebendo Uhum, esse condicionamento de que não tem alguma coisa de errado eu sentir prazer, tem alguma coisa de errado eu me entregar tanto assim ao prazer. Né, eu venho de um histórico muito cristão, né, assim, e, e eu não julgo, eu realmente não julgo, me serviu muito esse essa visão cristã de celibatário mesmo, do celibatário como um caminho, né? Isso me serviu muito e eu não julgo. Ah, mas para mim realmente foi muito libertador quando eu conheci o Tantra, porque eu, como uma buscadora espiritual, eu realmente eu precisava, eu tinha essa necessidade de encontrar um caminho espiritual que trouxesse uma visão de mundo onde sentir prazer não fosse pecado, sabe? uhum. Né? E que realmente foi. Eu vou contar uma coisa, gente, pra vocês, assim, Bom, íntima. É íntima mesmo. Aconteceu hoje. Aconteceu hoje, foi muito interessante. Eu tava fazendo a minha meditação matinal e aí no meio da meditação eu comecei a pensar em sexo. Eu comecei a lembrar de uma de uma situação sexual que eu vivi com alguém. E aí, primeiro vem aquele, né, quando eu percebi que eu tava pensando nisso, tipo, que merda! Aí eu comecei a perceber aquelas tanto de historinha, né? Viu só? Você não deveria ter
transado com essa pessoa, que agora você vai ficar pensando nela, que não sei, aquelas coisas, assim, vem aquele tanto de historinha e tal. Aí, de repente, eu lembrei de uma prática de meditação que eu aprendi no Tantra, que a gente utiliza o desejo sexual ou a memória de uma situação sexual que você teve, gostosa, e aí você entra, a ideia dessa prática é você entrar no coração dessa experiência. Então você vai além da imagem, das memórias, um pouco além até das sensações corporais, e você realmente volta a sua atenção para a consciência que está experimentando esse gozo. E aí esse gozo ele deixa de estar restrito àquela experiência e realmente volta a ser esse gozo da consciência que percebe todos os fenômenos, da consciência que experimenta tudo. E aí eu fui lembrando dessa prática e fui trazendo para o coração, que é a morada da consciência, é a morada do ser, fui trazendo aquela sensação gostosa, das memórias, daquela prática sexual, fui deixando. Dali a pouco eu estava experimentando realmente um gozo, sabe? Assim, Uhum. não estava mais vinculado àquela experiência. Saiu da memória da experiência e eu realmente voltei para esse gozo da consciência, né? E aí que eu tô falando de algo muito profundo do Tantra, que eu nem sei se vai ressoar para todo mundo, porque no Tantra é dito que para a gente chegar nesse nível da experiência sexual nos levar como um portal diretamente para o ser, precisa de um certo refinamento da nossa consciência, né? Então não é à toa também que o Tantra ele era um caminho místico, era um caminho misterioso, era um caminho secreto, não era um caminho para todos, né? Ele realmente exige esse grau de refinamento da consciência, exige um caminho iniciático de aprender a meditar, de aquietar um pouco a mente, né? De questionar mesmo quem sou eu, o que é essa existência, para que então a gente possa utilizar todas as experiências da vida, literalmente todas, como um portal para acessar essa pureza dessa consciência. Mas enfim, aqui eu já abri pra caramba, fui totalmente para outro tema. Ai, mas é uma integração, né? Quando você fala isso, é a sensação de integrar. A gente estava falando dessa separatividade entre espiritualidade e sexualidade, né? E quando você conta essa experiência, pode até não entender tudo, mas me vem uma sensação que integra, né? Integrou, assim, amplia, né? É, exatamente. E é isso, né? Em vez de ficar nesse julgamento, assim, voltar realmente para essa percepção de que não tem uma separação. Não tem uma separação, Uhum. né? Enfim. Tem muita coisa. Tem sugestão da gente falar fazer uma live só sobre Tantra. Bom, mas já eu queria te pedir, que eu acho que tem uma expectativa, assim, né, de algumas pessoas que já me perguntaram, se a gente pudesse agora trazer, sim, uma dica mesmo. Uma vez eu te vi falando sobre isso, até acho que foi numa outra live que você fez, um Sim. ritual de alto prazer feminino, sabe? Um passo a passo mesmo, assim. Eu achei muito importante a gente falar sobre as crenças limitantes, né, primeiro, porque quando a gente estiver fazendo esse ritual com a gente mesma, essas crenças elas vão surgir, elas vão vir à tona, né? Provavelmente. E às vezes é uma forma delas se diluírem, ou da gente olhar, não, isso aqui eu vou precisar de cuidar. Mas atravessando essas crenças e permitindo essa experiência, né? Assim, eu sinto que já é um grande passo, né? De aproximação consigo mesma, né? E de Sim, autoinvestigação nesse corpo, né? sim. Então, Conta as pra gente um pouquinho. dicas elementares, então. A primeira, É. falou, reserve o tempo. Prepare o seu ambiente, prepare você mesmo, né? Como você receberia um amante? Um amante, uma pessoa que você está conhecendo, que está curtindo. Como que você se vestiria? Como que você prepararia esse ambiente? Prepare dessa forma para você mesmo, né? Qual que é a luz? Qual que é a música? Pense nos detalhes e desse esse tempo. A, a terceira coisa, lembre de respirar.
quando a gente prende a nossa respiração, a gente prende o fluxo da nossa energia vital, né? Isso é um princípio essencial do yoga, e principalmente do Tantra Yoga. Assim, sem respiração não tem fluxo de vida. Então, se você começa, pode perceber que se você, quando você vai para a mente, provavelmente você não está respirando. O simples fato de você estar prestando atenção na sua respiração, e é legal expirar, Uhum. soltando o ar pela boca, soltando o som, isso já vai te deixar mais presente, isso não vai te deixar tão presa nos seus pensamentos. Então, a respiração, ela é chave aqui, chave, né? E aí, enfim, faça o que te dá prazer, se é dançar, se é fazer um striptease para você mesma, se é se automassagear. Aí você escolhe, inventa o seu repertório, crie os seus repertórios. De repente, um dia um banho de banheira, de repente, um dia você quer fazer assim, um banquete para você com chocolates, com uvas, tomar um vinho. De repente, um dia se leve para um motel, vai para uma banheira de motel, sabe? Crie repertórios. Você usa a sua criatividade para estar com você mesma, para esse momento, né? E aí, todas as vezes que você se perceber presa nas limitações da mente, nos questionamentos, no ai, não sei o que eu faço, não sei para onde que eu vou, sei lá, o que for que a sua mente está lá tagarelando, porque a mente tagarela mesmo e vai tentar nos inibir, nos deixar com vergonha, nos fazer nos sentir inadequado, qualquer coisa do tipo, faça afirmações para você mesma. Afirmações do tipo, eu me amo, eu sou a deusa, sei lá. Aí você vai ver as afirmações que fazem sentido para você. Esse corpo é sagrado, o meu prazer é sagrado, o meu prazer serve à vida. Vá fazendo essas afirmações. Você pode realmente falar em voz alta ou você pode simplesmente mentalizar e trazendo para o coração com uma sensação de aceitação pelo que quer que você esteja experimentando. Esse é a essência do ritual de alto prazer. Isso é a essência. Bom. Já vou entrando aqui. Ô, Jaya, e aí, na hora que chega no ponto do auto-toque mesmo, sabe? Assim, da gente já, de repente, passar um óleo, já chegando no corpo, né? Eu lembro que às vezes você traz isso por onde começar, por onde tocar, né? Que pode ajudar nesse momento também. Então, eu não acho que tenha muitas regras, né? No meu curso eu trabalho algumas técnicas de sensibilização, da percepção e sensibilização das mãos, para que a gente vá desfrutando mais essa capacidade de sentir, né? Seja o nosso próprio corpo, seja o corpo de uma outra pessoa. Mas eu acho interessante você explorar o seu corpo inteiro e perceber quais as qualidades de toque que te dão prazer, né? De repente, tem alguns dias que eu quero um toque firme, sabe? Eu quero alguma coisa forte. E aí você pode utilizar não só o toque, você pode utilizar objetos. Gente, objeto de cozinha. Sabe aquelas pão duro? Pão duro. Pá! Um pão duro aqui nas costas vai bem. Um pão duro na bunda vai bem. Não vem falar que não gosta, que é violento. Que se você experimentar, pode ser que você goste, mude de opinião. E tu experimentar. Se permita criar, né? Eu brinco com garfo, gente. Eu pego garfo. Às vezes, quando eu quero sentir uma coisa mais forte, eu me arranho com garfo, né? Tem Vale a fantasia que vier, assim, né? E tem a necessidade também. experimentar, explorar, né? Tem dia que você quer uma pluma, um toque de pluma, uma coisa suave. Então, você também pode experimentar com objetos, não só com as suas mãos, com objetos. Gente, o nosso corpo ele é infinito de possibilidade. É infinito. Assim, quando a gente sutiliza a percepção, e esse é o foco do meu trabalho, é a sutilização da percepção, porque daí a gente não fica mais buscando tanto o aumento do estímulo. Menos estímulo passa a ser mais. Quando a gente sente mais, a gente não precisa de tanto mais estímulo, né? A gente pode sentir mais com menos estímulo. Uhum.
Eu não sei Ô, que hora, Tiago, você sabe que a gente tem 1 hora. não, a gente ainda tem um tempinho, sei, eu tô acompanhando aqui. Tem. São 8h15, assim, vamos. Acho que talvez só para fechar, assim, a gente ver se tem alguma pergunta. Eu queria falar mais especificamente chegando no órgão da vagina, da vulva, sabe? Assim, tipo, não sei, algum ponto, a forma de tocar. Eu sei que não tem uma regra, assim, mas alguma dica nesse sentido, assim, eu acho legal a gente falar dela, sabe? Olha, a vulva feminina, ela é um universo. É realmente, eu não sei se vocês conhecem a palavra ione, né? Que é a palavra usada para se referir ao genital feminino nos tantras. É ioniverso, é um universo parte, assim. E a gente realmente não conhece a nossa vulva. Não conhece. Né? A maioria das mulheres, elas não sabem nem que elas têm tecido erétil, que a vulva fica ereta igual o pênis, né? Só que a vulva precisa de muito mais estímulo para ficar toda ereta. A gente precisa dar mais ou menos de 10 vezes mais tempo do que os homens para ficar com a nossa vulva toda ereta, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica quanto à vulva, rápida, assim, seria explore a sua vulva para além dos lugares que você está acostumado a explorar. Para a maioria das mulheres, o lugar mais fácil de sentir prazer é o clitóris. Então, não vá para lá. Não vá para lá, porque aí você já conhece. Vá para outro lugar. Ah, mas eu não sinto nada no meu canal vaginal. Tudo é uma questão de criar sinapse de prazer e de dar tempo de estímulo, porque para que a gente fique realmente excitado, a gente precisa de mais tempo, muito mais tempo do que os homens e muito mais tempo do que normalmente a gente se dá. Então você realmente precisa dar-se tempo, né? E ir tocando e tocando. Alguém aqui perguntou sobre os Ioni Eggs, né? Eu ia te falar isso. Eu super recomendo o uso de Ioni Eggs, porque a gente realmente precisa de instrumentos que nos ajudem a sentir mais o nosso canal vaginal, para ir desenvolvendo essa sensibilidade do canal vaginal. Né? Então, eu super recomendo a prática do pompoar, especialmente feita com Ioni Eggs, porque né, o Ioni Egg ele é uma pedra, ele tem uma vida pulsante, que é diferente do que um plástico que é utilizado às vezes nas ginásticas íntimas, né? E tudo mais. É, eu tenho um curso de sexualidade feminina que eu tô querendo lançar ele online, no qual eu vou ensinar algumas técnicas de pompoar com a pedra de jade, né? Que é uma pedra bem interessante para trabalhar as questões do feminino. Então a gente precisa ter contato com o nosso canal vaginal, seja com os dedos, seja com o Ioni Egg, seja com outros instrumentos que te dão prazer, com dildos, enfim. Não só com o pênis também é legal. Só que muitas vezes quando a gente vai para a relação sexual, é o que você falou, a gente já vai para a cama com todo aquele script já do que tem que ser, sabe? Então é interessante Uhum. que tenha esse tempo de autoexploração antes de receber um pênis. Porque daí, quando a gente receber esse pênis, a gente já tem mais autopercepção do nosso canal vaginal. E aí, autopercepção, é voltar a brincar, sabe? Não, não vai se tocando só com aquela intenção de ter um orgasmo vaginal. Porque realmente não é tão simples assim para a maioria das mulheres ter um orgasmo vaginal. Mas se você não se Uhum. tocar lá, você vai deixar de descobrir um tanto de coisa. E é só você se tocando lá que você vai realmente poder descobrir isso, né? Nós temos no nosso canal vaginal duas esponjas, dois lugares onde a gente acessa os nossos tecidos eréteis, né? Um é o conhecido como ponto G, que é essa região aqui, né? Assim. É um tanto assim que você coloca o dedo para cima, né? Fazendo esse movimento assim, você vai começar. Quando a mulher está excitada, essa região ela fica mais protuberante. Então você vai percebendo, né? É uma zona super de prazer. Quando devidamente estimulado, ela pode sim levar a mulher ao orgasmo. Aqui é a esponja
uretral, que a maioria das pessoas conhecem como ponto G, mas na verdade não é um ponto, é uma área. E a gente tem uma outra esponja também, que é a esponja perineal, que ela é estimulada aqui na direção do períneo. É inclusive fonte de prazer anal para muitas mulheres. Porque quando você tem a penetração anal, você estimula essa esponja, que é a esponja perineal. Então, o que é interessante? É interessante as mulheres tocarem essas partes, verem a profundidade, experimentarem diferentes pressões, né? Dentro da educação sexual somática é chamado de uma prática de mapeamento vulvo-vaginal. É um mapeamento mesmo que você vai fazendo. É muito interessante você receber esse mapeamento de outra pessoa, porque tem alguns lugares realmente que os nossos dedos não chegam. Então é legal fazer isso com um terapeuta, eu trabalho com isso. Mas você também pode fazer sozinho. E você pode fazer com instrumentos, né? E aí você vai descobrindo. Cada vez você vai descobrindo mais, né? É esse lado realmente do misterioso. A gente precisa de tempo e de espaço para explorar. E é um autorreconhecimento, né? Vai ali, toca, né? Vai se sentindo, né? Se permitir ir chegando próxima de si mesma, né? Nesse movimento. Muito bom, Jaya. Maravilhoso. Assim. Dá pra gente conversar aqui horas e horas. Eu vou fazer uma síntese aqui, tá? Do que ficou para mim. Tá. Eu não sei por que eu tô com essa necessidade. Não sou muito de fazer isso, não, mas eu fiquei. Acho que eu tô querendo, né, da gente sintetizar essa história. Ó, dicas de alto prazer por Jaya. Eu vou sintetizar. Mulheres, homens, enfim, reservem um tempo para vocês. Eu anotei aqui. Reserve um tempo para fazer um ritual de autoencontro, né? Criar estímulos, criar um contexto que você se sinta estimulada, se sinta bem, se sinta em prazer, dançando num hotel, fazendo uma automassagem, né? Enfim, várias formas. Se vierem pensamentos e vozezinhas falando, ai, né, não posso, que coisa, começa a afirmar para si mesma que sim, você pode sentir prazer, que o prazer é sagrado, que o prazer serve à vida. Gostei muito disso, Jai. Retornem para a respiração, porque vai ajudar a gente a estar no momento presente, né? Prestar atenção na respiração, deixar sons saírem, né? Isso tudo traz a gente para o agora. E se explorem, né? Se reconheçam, se brinquem, né? Consigo mesma, com o próprio corpo. Foi isso que eu tô aprendendo aqui, Jai, até agora. E eu acho que o mais importante, essa coisa do gozo na vida, que foi o que você começou a falar, sabe? Da gente ampliar isso e a gente começar a perceber como que eu tô vivendo prazer na minha vida como um todo, né? Meu dia a dia tem sido só trabalhar, sei lá, né? Fazer coisas, pensar demais. Como é que eu tô vivendo prazer no cotidiano, né? Sim. Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim. Exatamente. Quanto tempo eu dou para o meu prazer? Uhum. E o prazer Sim, na vida. mais amplas formas, assim, né? A gente está falando de biodança. Eu lembro como num momento da minha vida a biodança era esse espaço essencial para eu sentir prazer, sabe? Esse espaço essencial para eu voltar para o meu corpo, para eu receber afeto. Eu sou muito afetiva, eu tenho muita necessidade de toque, de aconchego, de abraço, sabe? De colo. E, nossa, biodanças para mim foi assim. Eu sinto falta às vezes até, sabe? Aliás, nesse momento. Vontade de abraçar. E isso também é um aspecto legal, né, Jai? A gente não falou tanto da afetividade com a sexualidade, né? Como é que também tá tudo conectado, né? Super, super. Muita coisa. Gente, alguém quer fazer assim? Eu acho que a gente comentou a maioria das perguntas, dos comentários. Eu vi um comentário de uma moça perguntando se as jovens hoje têm mais facilidade para isso, se o feminismo ajudou. Acho que só essa que talvez a gente não tenha falado tanto. O que você acha, Jai? Eu vou olhar aqui se tem mais alguma. Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim, mas é uma impressão. É uma impressão. Uhum.
tenho uma impressão que essa geração agora, assim, que está aí, né, a puberdade atual, assim, as meninas enfim, de 17, 18 anos, eu tenho essa impressão que elas têm um pouco mais de liberdade, sim, né, para falar sobre a sexualidade, para expor, né, mesmo para exploração de relações não heteronormativas. Eu tenho um pouco essa impressão, mas eu não sei se é um pouco o contexto no qual eu vivo, né? Eu não tenho um estudo sociológico para realmente afirmar, tá sendo assim. Eu acho que pode ser que em alguns lugares sim, pode ser que em alguns lugares não, pode depender de classe social, enfim, eu acho um pouco complexo, né? O que eu acho agora te ouvindo é que assim, se a gente pudesse aproveitar essa abertura que elas, né, talvez já vêm com uma, sei lá, uma percepção mais ampliada e entrasse com uma educação que permitisse, né, esse tipo de conversa, de discussão, enfim, isso faria toda a diferença, né? Sim, É algo que já, né, que elas já tivessem acesso, né, a esse tipo de informação. Realmente seria. Esse é um tema muito necessário, né? sim. É, com certeza. E ainda tem muitas questões, né? Porque por mais que às vezes a gente tenha. Eu vejo, por exemplo, a gente passou pela liberação sexual aí e tal, mas eu vejo que às vezes fica pendulando de um extremo para o outro, sabe? O extremo da repressão para o extremo do abuso, assim, sabe? Um pouco de uma promiscuidade, de uma inconsciência, né? E aí. É, uma moça que acabou de escrever isso aqui. Acho que apesar da liberdade. Peraí, perdi aqui. As garotas ainda associam sexo à perversão. É, é complexo. Eu realmente não, Dá não. pra. Isso aí dá pra um tema para uma outra live, né? É, Gente, eu acho que por hoje, né, assim, nosso tempo está chegando ao fim, a gente podia já ir agradecendo. Quero agradecer muito a Jai, a disponibilidade, né, de você ter topado. Eu estou muito feliz de abrir esse tema para mim mesma, né, para o meu trabalho, para esse espaço aqui. Eu acho que, nossa, sabe, é muito rico, muito libertador mesmo. E você quer falar mais do seu curso, Jai? bom, só deixar o chamado mesmo, né? Eu estou lançando a terceira turma do curso online Arte do Alto Prazer, que tem muitas dicas, muitas técnicas para que a gente vá acessando esse tempo e espaço de cultivo do alto prazer, né? Em breve, eu acho que esse ano ainda eu consigo, possivelmente até setembro, lançar o curso de sexualidade feminina online, né? Que eu estava só com um grupo de aprofundamento presencial. E aí eu pretendo fazer online também, porque agora não tem jeito, né? Possivelmente ficar Uhum. tempo aí com tudo online. Então, pedindo outra live aqui. Então, né, para quem quiser, tiver interesse, entra lá na minha página, tá tudo lá, né? E é isso, eu te agradecer muito por esse convite, muito especial para mim estar aqui com você, te rever, poder estar, né, compartilhando esse espaço. E é isso, agradecer a presença de todos. Sim. Obrigada, gente. Deu para sentir essa interação com todos vocês que estão aí, né? E revi várias pessoas queridas aqui. Ó, a Roberta falou para eu falar dos meus projetos também. Tá bom. Eu também estou com os cursos online, né? Nesse momento a gente está com o que chama Contos de uma Mulher Loba, que é inspirado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Está sendo muito legal. A gente tem aulas ao vivo toda semana. E aí eu vou estar lançando, né? Termino uma turma, eu lanço outra, às vezes com o mesmo tema, às vezes com outro tema. E eu vou também estar sempre divulgando aí nas redes. E tô falando, Roberto, da biodança. Eu dei um curso online também, a gente fez 4 encontros que chama Deixa Eu Dançar, Ai, que que legal. também são formas de viver essa sexualidade, né? Com o corpo, com a dança, com as histórias, tem várias maneiras. E os atendimentos, né? Eu sigo com esses atendimentos aí
do feminino também, com psicologia, Theta Healing, integrando tudo. Vai acabar, falta 20 segundos. Então, Gratidão, pessoal. gratidão. Muito bom. Ah, Nelma. Obrigada, gente, a todos. Muito bom. Até a próxima. Até. Eu vou deixar gravar, eu vou tentar gravar aqui, tá? O pessoal pediu.